Olá, povo de Deus, tudo bom? Hoje vamos para mais uma lição, a lição número 4 da revista Adolescentes Vivendo em Sociedade. E o tema da lição de hoje é sobre bullying, né? Um problema social, né? Hoje, o nosso objetivo da lição é conscientizar a respeito do fenômeno do bullying, compreender o que leva as pessoas a praticarem o bullying, mostrar o que fazer em casos de bullying, certo? Então, o texto bíblico será em Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao 36. E o versículo em destaque é: façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Certo? Ok? Então, bullying, né? Você não pode saber qual a definição certa da palavra, né? Mas já ouviu sobre o assunto. Infelizmente, né? Alguém ou que você sabe ou você mesmo já tenha sofrido, né, na própria pele essa ação, né? Esse ato de bullying, né? Que é uma palavra inglesa. Bullying significa valentão, certo? Então, bullying, né? Significa valentão. Então, bullying deve ser, né, uma expressão de agressão, não é verdade? Então, mas o termo se refere a todas as formas de agressão, sejam elas verbais, físicas, sem motivação contra uma ou mais pessoas em vários ambientes, né? Que ultimamente está acontecendo. Acontece até dentro da igreja, né? Não só no meio das crianças e adolescentes, né? Também no meio dos adultos, certo? Que usando atitudes que ofendem e ferem os outros, né? Com, por exemplo, pode ser chamado de nerd, fraco, baleia, perdedor, né? Etc. Então, como cristãos, não podemos compactuar nem participar de tal violência contra o próximo, certo? Porque isso seria uma violência tanto verbal como física, né? Bullying, certo? Pois a Bíblia diz: quem anda com os sábios será sábio, quem anda com os tolos acabará mal. Provérbios, capítulo 3, versículo 20, certo? Cuidado, pois não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes, né? Bom, está registrado em 1 Coríntios 15, 33. Ok? Então, como cristãos, você precisa ser um agente de transformação, né? Como foi dito na lição anterior, sal da terra e luz do mundo, né? Então, você não vai ser sal da terra nem luz do mundo fazendo um ato que desagrada a Deus, né? Certo? Então, bullying significa, são como é que eu posso dizer? Uma atitude de pessoas com a mentalidade perversa, aqueles que não conhecem verdadeiramente a Cristo, certo? Então, muitos jovens, para serem populares, acabam, né, compactuando com essa violência física ou verbal contra as pessoas inocentes, né? Que, na verdade, eles praticam com pessoas que não têm como se defender,
certo? Então, o bullying é uma das formas de violência que mais cresce no mundo, não é verdade? Ok? Então, vamos ler o texto bíblico, certo? O texto bíblico, Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao 36, certo? Vamos lá, mais a voz que eu vis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensas tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensas tereis? Também os pecadores fazem o mesmo, certo? E se emprestardes àqueles de quem emprestais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem nada esperardes. E será grande o seu galardão. E sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Certo, gente? Eu li pausadamente, certo? Para a gente poder refletir. Porque, na verdade, para a gente, né, fazer o que está aqui escrito, né, vamos analisar. Nós teremos que, primeiramente, nascer de novo. Não é verdade? Segundo, né, que é mudar a mente, né, a mudança de mente. Então, mudança de mente é nascer de novo, e que é mudança de atitude e mudança de mente, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Né? Guardando a palavra, estudando, meditando todos os dias. Teve até uma lição que eu comentei sobre o quê? Quando o povo de Israel se afastava de Deus, então cometia pecados, né? Então eles iam para no caminho da idolatria. Então, nós não podemos nos afastar dos ensinamentos da palavra de Deus, certo? A palavra de Deus é a nossa bússola, né? Ela é o nosso termômetro, né? Para poder a gente ficar sempre com o nível baixo, né? Não podemos aumentar a nossa temperatura, temos que ficar no nível nivelado, né? É muita intimidade com Deus, certo? Vamos lá. Tá certo, gente? Vamos lá continuar. Então vamos considerar que o bullying, né, é um fenômeno muito antigo, certo? Pode-se tratar de uma forma de violência que sempre existiu, principalmente dentro das escolas, né, onde os valentões
continuam oprimindo e ameaçando suas vítimas por motivos banais, né? Por motivo algum, nem motivo tem. E até hoje ocorre despercebida na maioria dos profissionais de educação, né? São aqueles que se sentem superior aos outros que cometem esses tipos de atitudes, né? Então, definimos bullying como um comportamento cruel, intrínseco nas relações interpessoais, em que os mais fortes convertem os mais fracos em seus objetivos de diversões e prazer, através de brincadeiras, né, que disfarçam o propósito de maltratar mesmo e intimidar, certo? Então, o que leva as pessoas a praticarem o bullying, certo? Então, muitas são as causas. Uma delas é a falta de disciplina e de estrutura familiar. Muitas, pois, se tornaram permissivos e já não disciplinam mais seus filhos. Então, começa dentro de casa, certo? Esses pais deixaram de quê? De ensinar os princípios bíblicos, né? Então, é justamente a formação do caráter da criança. Quando a família vai mal, toda a sociedade sofre. Por isso, o diabo sempre intentou desestabilizar a família. Então, alguns pais se esquecem de dar o exemplo no lar, né? Agridem e tratam mal uns aos outros, né? Começa dentro de casa, né? Vamos repetir, né? Então, os filhos crescem sem uma referência, né? Vamos dizer assim, uma referência positiva, né? Uma referência benéfica, uma referência espiritual, né? Vamos dizer assim também, né? Alguns pais agridem e não, peraí. Alguns crescem sem um referencial e passam a acreditar que a violência é algo normal. Então, a criança vê dentro de casa, né, a violência do pai com a mãe contra o pai, ou pai contra o filho, né? Então, essa referência, eles vão crescendo, a criança, né, o jovem vai crescendo e achando que isso é normal. Então, alguns que praticam bullying, na verdade, já foram pessoas feridas, magoadas e sofreram na pele algum tipo de bullying. Cansados de sofrer e feridos no corpo e na alma, passam então a ferir os outros, certo? Uma pessoa machucada tende a ferir outro, criando um ciclo de violência, certo? Então, outra causa apontada pelos especialistas é do fato de alguns se acharem melhor do que os outros, porém, esse ar de superioridade é como se fosse um escudo para esconder um sentimento de inferioridade. Seja qual for a causa, não podemos aceitar esse tipo de violência nem compactuar, certo? Então, estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos difíceis. E as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, mais doentes, carentes e sem amor. O mundo precisa de Jesus, certo? Vamos ler 2 Timóteo, para terminar esse raciocínio. 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo 3.
do 1 ao 9. Vamos lá. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, certo? Então, extrema corrupção nos últimos tempos é o que estamos vivendo, né? Os homens que não querem saber de Deus, né? Com o coração perverso, né? Então, o bullying, né? Só que eu já li aqui já, certo? Então, vamos lá, continuando. A prática de bullying agrava o problema pré-existente, assim como pode abrir quadros graves de transtornos psíquicos ou comportamentais que muitas vezes trazem prejuízos irreversíveis. Então, se a criança sofre, né, problemas de bullying, então ele vai crescendo, né, quando não tem tratamento, quando não tem acompanhamento, então eles crescem com problemas, né, irrepreensíveis, né, que não, irreversíveis até, né? Irreversíveis, né? Essa palavra. Certo? Então, muitos adultos ainda experimentam aflições intensas, advindas de uma vida estudantil traumática. Então, os problemas mais comuns como que me deparo são sintomas psicossomáticos, transtorno de pânico, fobia escolar, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, anorexia e bulimia. E sintomas psicossomáticos, que são pacientes que apresentam diversos sintomas físicos, certo? Então, tem problemas, né, de transtornos, né, mentais e problemas físicos, né, que é a cefaleia, o cansaço crônico, a insônia, dificuldade de concentração, sudorese e tremores, e etc. Vale a pena ressaltar que esses sintomas sejam isolados ou múltiplos, né? Costumam causar elevados níveis de desconforto e prejuízo nas atividades cotidianas do indivíduo, né? Pode atrapalhar nos estudos ou no trabalho, né? Por exemplo,
Vamos ver o exemplo de Jesus, certo? Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Não podemos permitir que a cultura nos influencie, mas sim Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso modelo de caráter. Certo? Se observarmos o caráter de Cristo, veremos que é o oposto daquele que pratica bullying. Observe, Jesus era manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. A mansidão é uma virtude que nem sempre todos têm. Ser manso não é ser robô, e sim se opor a toda forma de desumanidade e crueldade. Jesus sempre mostrou manso e benigno de coração. Então, diante dos seus executores, ele não abriu a boca, não feriu, não maltratou ninguém, como você reagiria diante daqueles que lhe maltratam. Agiria com mansidão ou com altitude para os fortes, né? Então, o negócio é sério. Mas Jesus era misericordioso. Ele demonstrava compaixão diante das necessidades alheias, né? Que é compaixão, né? Sentir a dor do outro, né? Se sentir no lugar do outro, né? Se o que estivesse acontecendo fosse com você, né? O que você faria, né? Se fosse com você, certo? Então, vamos ser misericordioso com as necessidades alheias. Certa vez Jesus narrou a história do bom samaritano, né? Que todo mundo conhece, a fim de ensinar a respeito do amor e compaixão pelos necessitados. Então, nessa história, tanto o sacerdote quanto o levita passaram. Então, eles viram o homem caído e não fizeram nada, certo? E sofrendo, o homem sofreu, né? Um tipo de violência e não fazer nada para ajudar. Então, agiram com indiferença, certo? Então, e o que Jesus quer que você faça? O Jesus era pacificador. Na medida do possível, você procura conviver com todos ou você é do tipo brigão? Há pessoas que, ao invés de amenizar os ânimos, acabam colocando fogo e incentivando outros a agirem com violência. Então, aqui esse texto aqui está falando da mansidão, né, da misericórdia e de ser pacífico. Nós temos que ser manso com os outros, nós temos que ter compaixão, nós temos que ser pacífico, pacificador em meio, né, à adversidade entre dois irmãos. Você não vai botar lenha na fogueira, você vai esfriar o caso, né? Colocar um fim na guerra, né? Não colocar mais lenha na fogueira. Então, não podemos atirar mais fogo, incentivando os outros a agirem com violência, a brigarem e a maltratar o seu semelhante. A Bíblia diz que devemos nos despojar da raiva e da paixão dos sentimentos e do ódio, certo? Nós vamos lá ver Romanos 12, 8. Romanos 12, 8.
Ou o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Romanos 12, 8. Liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Vamos ler agora Colossenses 3:8. Vamos lá. Acho que é Colossenses 3:8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ok? Então, segundo um auxílio didático, segundo a professora, que é a autora Ana Beatriz Barbosa, ela é autora do livro Bullying, certo? Ela diz que os agressores com traços genuinamente perversos podem ser identificados ainda precocemente, por meio de um histórico de vida repleto de condutas com os exemplos que eu vou citar a seguir. Mentiras constantes em diversos ambientes e situações. Crueldade com animais, irmãos e coleguinhas. Comportamento desafiador diante das figuras de autoridade, como pais e professores. Falta de responsabilidade. Acessos de fúria quando frustrados ou contrariados, muitas vezes com revides. Insensibilidade. Ausência de culpa ou remorso, né, que quer dizer que faz as coisas, mas não sente a misericórdia, né? Não sente nem um pouquinho compaixão, não sente culpa, né? Falta de constrangimento quando pegos em flagrante, não tem nenhum constrangimento. Fugas, né? Violação de regras de forma ampla, mesmo ciente de que estão errados e sujeitos a sanções, né? Participação em fraudes, roubos ou furtos, uso precoce de drogas, sexualidade precoce exacerbada, podendo chegar até atos extremos, né, como violentar crianças ou adolescentes mais frágeis. Então, ato de vandalismo com destruição do patrimônio público e alheio, certo? Então, o nome do livro é Mentes Perigosas nas Escolas, certo? O autor do livro é Ana Beatriz Barbosa, certo? Então, cuidado com cyberbullying, né? Que agora a violência nas redes sociais. A violência, infelizmente, também está presente nas redes sociais em geral. Os danos causados às pessoas são maiores, né? Existem casos em que a vítima chega a dar fim à própria vida depois de sofrerem com calúnias, né? A difamação e com postagens de fotos e vídeos indevidos que ofenderam e prejudicaram a imagem da pessoa, né? As pessoas se valem no anonimato para inventar mentiras, difamar as pessoas, inventar boatos e etc. Na maioria das vezes, os agressores criam um perfil falso, trocam o nome para passar por outra pessoa. Dificilmente as pessoas conseguem apagar rastro de vergonha e dor deixado pelos praticantes dos cyberbullying. No livro de Provérbios encontramos vários textos que tratam
tratam a respeito da língua mentirosa e da calúnia. Vamos lá, ler Provérbios. Provérbios 6. Eita, glória a Deus. Provérbios 6. 17. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Língua mentirosa e da calúnia, né? No livro de Provérbios encontramos vários textos que tratam a respeito da língua mentirosa. Então, 12, 17, Provérbios 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. 22, 17 e o 22, se vê, 22. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Certo? E agora o 14:5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Ai, gente, como é que nós vamos descobrir que a pessoa está mentindo? Será que não é você ouvir uma coisa e acreditar ali naquela hora? Você vai, primeiramente, né, ver se aquilo ali é verdadeiro ou falso. E outro, você tem que pedir discernimento, direção ao Senhor. Não é ouvir uma coisa e acreditar ali na hora. Certo? Você tem que averiguar se realmente é aquilo que você está ouvindo, né? Então, a difamação especial nas redes sociais tem feito muitas vítimas. A calúnia é devastadora e consegue separar até os amigos mais íntimos. O diabo é o pai da mentira. Vamos lá, Provérbios 16, 28. Provérbios 16. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. João 8:44. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus abomina a língua mentirosa. Nossa maneira de falar é o que postamos nas redes sociais, nos identificam, revelando nosso verdadeiro eu, pois falamos e escrevemos o que está no nosso coração. Mateus 12, 24. Mateus 12, 24.
34. Ai, meu Deus do céu. Raça de vídeo com poder dizer coisas boas sendo maus, pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O negócio é sério. Então, é do coração, que é do íntimo, né? Que sai todos os males, que procede todos os males, né? Então, sua fala nas redes sociais evidencia se você é cristão ou não. O que fazer em caso de bullying? É indispensável que você não esconda de seus pais, né? Se você está sofrendo de bullying na escola, é você criança, né, adolescente, não fique calado, certo? Não tenha medo de falar. Fale para os seus pais, fale para o professor, fale para o diretor, certo? Para que venham ser tomadas medidas, certo? Ok? Na escola, dialogue com professores e coordenadores. Aprenda a se valorizar, mesmo que digam ao contrário. Você foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Você é especial e se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, né? Romanos 8:31. Então, comumente as pessoas que tentam colocar os outros para baixo são as que não sabem lidar com a própria autoimagem. Você é especial, Deus ama você e estará sempre ao seu lado, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que nos, né, conduzir, caminhar conforme, né, conforme Cristo. Né? Nós temos que ser discípulos de Cristo, né? Ser sal e luz da terra. Temos que nascer de novo, né? Temos que renovar a nossa mente, nosso entendimento. Temos que guardar a palavra no coração. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Certo? Ok, você é especial e Deus ama você e estará sempre ao seu lado. Tá certo? Então vamos, né, ser o quê? Pacificador. Vamos ser manso. Certo? E vamos fazer a vontade de Deus. Certo? Vamos amar primeiramente a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Tá bom? E até a próxima aula. E tem mais por aí, tá vindo mais por aí, certo? Fique ligadinho, certo? A próxima lição vai ser muito boa também. Que Deus abençoe, cheio no coração.